Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, e depois nós vamos ler o 19. Acharam aí, queridos? Amém? Glória a Deus. Que diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. Versículo 19. O Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite deles serei fartos, e não vos entregarei mais a zombaria entre as nações. Curva a sua cabeça por um momento. Senhor Deus, nesse momento eu quero chamar a tua presença neste lugar de uma forma especial. Eu quero pedir que o teu Santo Espírito, ele tenha liberdade para ministrar aos nossos corações aquilo que está no seu coração para as nossas vidas. Meu Deus, que não seja eu a falar, mas o Senhor. O Senhor conhece cada coração que entrou aqui por essas portas. O Senhor sabe como está a vida de cada um dos teus filhos. Eu não sei, eu não conheço. Mas o Senhor é aquele que sondas, é aquele que sabe, é aquele que esquadrinha os pensamentos. E o Senhor conhece como entrou cada um desses irmãos aqui. Então, Espírito Santo, nesta hora, eu quero dar legalidade somente ao Senhor para trabalhar em nosso meio. Eu quero atrair a tua presença de uma forma única e especial. Senhor, nesse momento eu repreendo tudo aquilo que não provém do Senhor, toda mente perturbada, todo sofisma, todo marasmo, toda incredulidade, toda preocupação. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu clamo o sangue de Jesus nesta hora sobre as nossas vidas. A tua palavra é poderosa para avivar os nossos corações. A tua palavra é poderosa para transformar qualquer cenário. Então, Senhor, nesta noite, venha sobre a nossa vida de uma forma especial. Que seja uma noite de transformação, de avivamento, de salvação na sua casa. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? No seu lugar, dando glória, glória, glória a Deus. Aleluias. Queridos, Joel capítulo 2, aonde nós nos encontramos nesta noite. Muito interessante e fácil de entendermos é que Joel, ele também era um profeta menor. E sempre quando a gente está aqui contextualizando para vocês, Joel, ele era um profeta que profetizou em Jerusalém. E ele profetizou em um tempo muito difícil, assim como muitos outros profetas. A verdade é que eu nunca vi na palavra de Deus um profeta que foi levantado para o Senhor para profetizar, se não fosse num tempo difícil, num tempo complicado. E é por isso que o Senhor levanta os profetas. É por isso que o Senhor levanta a voz profética, a voz que verdadeiramente vem do trono de Deus, uma voz que vai trazer a conscientização das pessoas acerca do reino de Deus nesta terra. Joel significa Jeová é Deus. Que nome bonito. Jeová é Deus, é um nome muito corriqueiro em Israel. Existem muitos que se chamam por Joel. Joel é um nome muito usado pelos judeus. Joel é um nome pequenininho, um nome tão fácil de falar. Um profeta que foi levantado por Deus em uma obra tão extraordinária. Joel profetizou num tempo de devastação. Israel estava sofrendo uma devastação. Toda a terra de Judá estava passando por isso. Os plantios estavam mortos, secos. Houve então algo terrível naquele lugar. Houve algo que devastou todas as plantações, aonde uma enorme praga de lacustas que
também é que gafanhotos. Veio então aquela enorme nuvem de gafanhotos, e de uma forma terrível, eles comeram tudo, eles destruíram tudo. Mas não foi somente a plantação, os plantios, houve também uma devastação no gado. Era um tempo terrível. Um tempo onde a fome, a sede veio. As pessoas estavam passando um tempo de fome e sede. Muitos gados morreram. Muitos animais pereceram. E não somente animais pereceram, como também muitas mortes. O povo também morreu por causa da fome, por causa da sede. Que coisa terrível. Um cenário difícil de se ver. E foi em meio a esse cenário de devastação que o Senhor levantou Joel. Foi em meio a um cenário super complicado, difícil, que Deus levantou esse grande homem para profetizar e trazer a conscientização daquelas pessoas que elas precisavam mudar, porque a situação estava terrível, estava de uma forma que não tinha nem como falar assim, olha, pode piorar, porque não tinha como piorar, a situação estava terrível, devastadora. E quando eu estava estudando sobre o tempo que Joel viveu, eu estava pensando no nosso tempo hoje. Eu estava pensando e analisando os nossos dias de hoje. O que nós estamos vendo hoje. E eu falei, Senhor, é algo tão parecido. É algo tão parecido. É tão triste ver isso. Que ao mesmo tempo que Joel profetizara ali em Judá, é um tempo muito parecido com o nosso tempo. O cenário de hoje também é de fome, é de sede. As pessoas têm fome. E quando eu falo fome, eu falo em todos os aspectos. Eu não estou falando só no aspecto físico, porque isso ainda acontece, existe sim pessoas que ainda estão aí pelas ruas com fome, lugares que estão passando uma seca terrível. Isso ainda é real, aqui na nossa nação isso acontece. Não precisa ir para longe para ver isso, aqui na nossa nação isso acontece. Mas quando eu falo de fome e sede, eu também estou falando de um povo com fome de alguma coisa, com sede de alguma coisa. Pessoas que estão tão vazias, pessoas que estão tão perdidas, que não sabem mais o que fazer. Pessoas que estão exatamente como esses irmãos aqui estavam. Pessoas que perderam tudo. Pessoas que perderam muitas vezes a sua família está em desespero. É só o que a gente encontra hoje. Se você olhar para o cenário que você vive, se você olhar para as pessoas que estão próximas a você, se você olhar até mesmo, eu não sei, querido, como é que você entrou por essas portas hoje. Eu não sei como é que está a situação na sua vida e na sua família, mas eu digo uma coisa para você. O Deus que nós servimos aqui neste lugar é o Deus que traz a conscientização que quando tudo está indo de mal a pior, alguma coisa precisa acontecer. Foi profetizado aqui nessa noite que um novo tempo estaria vindo sobre a nossa vida. Foi profetizado aqui nessa noite que as novidades do Senhor estariam vindo sobre a nossa vida. Mas ei, lembra que eu falei para você no início aqui do culto que para alguma coisa nova acontecer a gente precisa mudar também? Joel, ele recebeu essa palavra da parte de Deus. Deus levanta Joel nesse tempo de uma forma tão poderosa. As pessoas estavam tristes, as pessoas estavam com a situação, sabe, de uma forma. Se você for conversar com as pessoas aí fora, é isso só que você ouve. São pessoas enfermas, são pessoas doentes na alma, são pessoas com angústias, é alguém que perdeu o esposo, é alguém que perdeu a esposa, é alguém que está com o filho nas drogas, é alguém que está desempregado. Só o que a gente acaba vendo. Pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão tão vazias. São os jovens se afundando nas drogas, o mundo convencendo muitos de viver aquilo que ele pode oferecer e aquilo que é mortal, porque as coisas desse mundo são mortais para nós. Elas parecem ser boas, mas no final o resultado é morte. É morte porque as coisas dessa terra passageira são
coisas que vão passar, e tem muita gente se perdendo por causa das coisas dessa terra passageira. Tem muita gente abrindo mão de uma vida com Deus. Tem muita gente abrindo mão dos projetos de Deus por coisas dessa terra passageira. Um cenário de morte. É um cenário que você não sabe mais o que você vai ver na televisão. Nada mais assusta as pessoas. Tá todo mundo achando isso tão normal, tão natural. Gente, eu não estou aqui para falar de notícias tristes, nem de notícias complicadas, mas é o que nós estamos vivendo hoje. É o cenário que nós estamos vivendo. Joel estava vivendo um cenário como esse. Eu estava agora, quinta-feira, andando ali em São Cristóvão com o pastor, e nós passamos em frente a uma banca de jornal. E eu vi uma notícia num jornal que estava assim enfileirado na banca, que eu tive que parar, eu tive que voltar, mas eu não quis nem folhear a página, porque eu não quis ver. E naquela primeira matéria ali, da primeira folha do jornal, estava escrito exatamente isso: mãe espanca e mata seu filho de 3 meses. 3 meses. Outrora a gente estava vendo pais que jogavam seus filhos de 6, 7 anos da janela. Aqui em Arraial do Cabo já tivemos há um tempo atrás, aí uns anos atrás, uma mãe que encomendou a morte da criança com um padrasto. Uma criança acho que de 5 anos ali na prainha. Agora eu li uma notícia de uma mãe que espancou um bebê de 3 meses e matou. E o filho não era de outra pessoa, o filho era dela. É impossível ver uma coisa dessa e não doer no coração. É impossível ler uma notícia dessa e não doer, e não se compadecer. Será que os problemas, será que as coisas que nós estamos enfrentando vão estar sempre em primeiro lugar na nossa vida? Que nós vamos ficar tão ocos por dentro, que nós vamos deixar de sofrer e sentir o que está acontecendo com o outro? Isso é um cenário que nós estamos vivendo. O cenário que Joel estava vivenciando era um cenário de morte. Era um cenário terrível. E sabe o que Joel entendeu com aquele cenário? Sabe qual foi a conclusão que esse profeta entendeu? Que tudo o que estava acontecendo, Deus estava permitindo, porque era o julgamento de Deus naquela terra. Ei, eu não sei se você já se pegou pensando sobre as coisas que acontecem nessa terra, nesse mundo afora. Às vezes tem gente que fala assim para mim: mas pastora, por que essas coisas acontecem? E às vezes a gente não entende. O que Deus precisa fazer, queridos, é chamar a nossa atenção. O que Deus precisa fazer nesses dias que nós estamos vivendo é trazer a nossa consciência, para que nós possamos pensar o que é que nós temos feito para mudar essa realidade. Ah, pastora, mas a palavra diz que nos últimos dias o amor de quase todos iria se esfriar. Sim, é uma verdade, mas o que é que nós, como igreja do Senhor, temos feito para mudar essa realidade? E temos feito para aquecer, para poder disseminar o amor e trazer o amor para aqueles que perderam. Isso é muito sério. Agora, interessante é que Joel, depois que ele começa então a profetizar, se você for ler o livro de Joel, você vai ver que tem 2 momentos. Joel profetizando, Joel entendendo a chamada de Deus na vida dele, porque o profeta é assim. Ele tem um processo que ele vai entender a chamada de Deus na vida dele. E quando ele entende o que Deus quer para ele, ele começa a colocar em prática, ele começa a fazer aquilo que Deus dá para ele realizar. E aquilo que Deus tem dado para você realizar é o que Ele tem para você nesses últimos tempos. A igreja do Senhor precisa se levantar. A igreja do Senhor precisa se posicionar e realizar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Devemos pegar as mãos frouxas
Devemos pegar, sabe, aquilo que está frouxo na nossa vida e endireitar as veredas, endireitar o nosso caminho, porque Jesus está vindo nos buscar. Igreja do Senhor, aqui em Arraial do Cabo, Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja e nós, como os seus servos, devemos entender isso. Joel entendeu que tudo isso era permissão, era um julgamento de Deus para aquele povo. O povo não quer ouvir Deus. Deus permite o dia mau chegar. O povo não quer se ajeitar, não quer se consertar com Deus. Deus permite o dia mau chegar. Quem já passou por isso? Você já passou por isso? Quem já passou? Eu já passei por isso. Você já passou? Já passou? Deus já te colocou no estreito para você poder se endireitar? Quem já passou por isso, gente? Quem já passou aí, ó? Eu já passei por isso. Se atente para o que Deus está falando com você. Olha para o que está acontecendo na sua vida e na sua família. Deus, Ele está te mostrando. Só não vê quem não quer ver. Só não enxerga quem não quer enxergar. Porque Jesus, Ele fala. Deus, Ele fala. Deus, Ele mostra. Agora, Joel, ele começa a profetizar. Deus, Ele coloca uma palavra profética na boca daquele homem. Aquele homem começa a profetizar em Judá. Ele começa a trazer o entendimento. E nós estamos aqui no versículo 12. Olha aí na tua Bíblia, versículo 12. Quando ele fala assim, olha: ainda assim, agora mesmo, fala comigo, agora mesmo. Mais uma vez, agora mesmo. Diz o Senhor: voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Ei, agora Deus, Ele está falando através da boca de Joel. E Ele está falando o seguinte, Rodrigo: vocês estão vendo tudo que está acontecendo. Vocês estão vendo o cenário. Como é que está a vida de vocês? Como é que está o cenário do povo de vocês? Então agora é momento de vocês estarem em jejum, com choro, com pranto. É momento de vocês estarem diante do Senhor de uma forma diferente. É momento de compromisso. É momento de ajuste. É momento de buscar o Senhor de todo o vosso coração. Ele está falando assim, ó: voltai para mim. Deus não está falando: voltai para as coisas desse mundo, voltai para as situações dessa vida, voltai para a denominação, voltai para líder, voltai para qualquer outra coisa. Ele está falando assim, ó: voltai para mim. Voltai para mim de todo o vosso coração. Porque, queridos, é uma consequência. Quando você tem uma vida diante de Deus diferenciada, quando você está diante de Deus de todo o seu coração, é claro que você vai cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. É claro que você vai viver os projetos dEle para a sua vida. Agora, sabe o que tem acontecido? Essa vida tem ludibriado muitos. Muitos estão sendo enganados. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo você aqui na igreja. Você me vê aqui na igreja. Quem me vê aqui na igreja dá glória a Deus. Eu estou te vendo aqui hoje. Estou vendo você aí sentadinho, bonitinho, lindo, cheiroso. Que bênção, né? Glória a Deus pela tua vida. Mas eu não sei se você está salvo. Ei, você está me vendo aqui no altar pregando. Você está me vendo aqui na igreja, cuidando desse povo já há quase 10 anos. Mas você não sabe se eu estou salvo. Aqui na igreja, todo mundo está se vendo. Mas quem nos vê mesmo, quem nos conhece mesmo, é o Senhor. E querido, é chegado um tempo que a igreja precisa se posicionar diferente. Você tem certeza da sua salvação? Você está certinho mesmo da sua salvação? Não é da sua religiosidade não, irmão. Estou falando da sua salvação. A sua vida com Deus está sendo uma verdade?
Você está vivendo para Deus todos os momentos da sua vida? Você está praticando e exercendo o ministério da fé que Ele entregou nas tuas mãos? Porque Joel está dizendo: voltai, Deus está falando através de Joel, voltai para mim de todo o vosso coração. Agora é interessante que ele fala com jejum, com choro e com pranto, mas depois ele muda. E ele aperta mais a situação. Querido, o caminho que conduz a Deus é um caminho estreito. O caminho da perdição, diz a palavra, é um caminho largo. As facilidades da vida, as coisas fáceis. Agora, o caminho que conduz a Deus, o caminho que conduz à eternidade, o caminho que conduz o reino dos céus é um caminho estreito. E ele vai estreitando cada dia mais. Porque quanto mais próximo está a vida do Senhor, mais estreito esse caminho. Você está vendo que está estreitando da sua vida aí? O negócio está estreito. Está estreitando aí, irmão? A carne está gritando. Deus está tratando você. Então dá glória a Deus. É sinal que Ele está preparando você para o encontro com Ele. Porque é estreito. Ei, vai apertar mais. Fala para o irmão, está selado, vai apertar mais, irmão. Quem falou para você que vai alargar uma mentira? A palavra fala que vai apertar mais, vai apertar mais, vai apertar, vai apertar. E aí, queridos, agora ele vai falar o seguinte. Versículo 13, olha na tua Bíblia. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ei, psiu. Por que Joel está falando para aquele povo? Olha, povo, vocês têm que rasgar o coração de vocês e não as vossas vestes. Era comum em Israel, era comum aquele povo, Rosana, adorar a Deus. E quando eles chegavam na casa do Senhor, era uma rasgação de vestes. Eles queriam rasgar as vestes para mostrar uma indignação com eles mesmos. Só que Deus, conhecendo o coração daquele povo, Deus estava vendo que muitos estavam rasgando as vestes, mas era um teatro, era uma encenação, era uma palhaçada, em outras palavras. Porque rasgava a veste dentro da igreja, dentro do cenáculo, dentro do templo, mas tinha uma vida completamente fora de Deus. Era rasgar as vestes para mostrar algo para as pessoas que estavam ali. Mas de verdade, dentro do coração, não tinha nada com Deus. Não conhecia Deus. Não orava. Não jejuava. Não conhecia a palavra. E agora, Deus está falando através de Joel. Ei! Chega de rasgar as vestes, que vocês possam rasgar o coração diante de mim. E isso aqui é muito sério. É aquilo que a gente sempre ensina aqui. É muito bom sentir a presença de Deus. É muito bom entrar no mistério. É muito bom isso acontecer às vezes de uma forma especial no meio da igreja. Mas nós entendemos que as manifestações do Espírito acontecem para trazer uma mudança, para trazer algo diferente. Não vem com essa de ficar rodopiando, pulando, caindo, gritando, profetizando e a vida continua do mesmo jeito, nada muda. Dentro de casa continua sendo a mesma pessoa e grita com a família, grita com a esposa, grita com os filhos. É uma confusão generalizada dentro de casa, mas na igreja está rasgando as vestes. Na igreja está mostrando uma espiritualidade, que não passa do teto. O Senhor está falando nessa noite para a gente, para mim em primeiro lugar, e depois para a igreja também. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Buscai viver uma vida íntegra na minha presença. Fechar as brechas, tapar as brechas. Ei, nunca se viu uma geração que dá tanta brecha, que dá tanto lugar. E isso é muito sério, queridos.
Joel estava profetizando para aquele povo, para que o povo pudesse então tomar uma atitude diferenciada, para que aquelas pessoas pudessem entender que o que eles tinham que fazer não é chegar na igreja, naquela reunião e começar a rasgar as vestes, mas com o coração todo corrompido, com o coração cheio de falta de perdão, sabe? Que não fala com um, não fala com o outro, cheio de coisinhas mal resolvidas. Em nome de Jesus, gente, isso não pode. Deixa eu te falar uma coisa. Meu pai tem uma prima, ela estava aí com a gente, alguns aqui conhecem ela. É uma senhora de 70 e poucos anos, quase 80 anos. Ela não é protestante, ela é da igreja dos Mormons. Mas ela tem assim umas coisas que ela fala para mim que é aquilo que a gente aprende com a palavra, né? Que tem coisas que Deus usa uma mula, não vai usar, né? Uma pessoa para falar com a gente. E ela estava conversando comigo ontem não, hoje. Ela estava falando uma coisa muito interessante para mim. Ela estava falando o seguinte, ela estava falando, olha só, eu já passei por 3 momentos na minha vida que eu tive a plena convicção de que eu iria morrer. E quando eu percebi que eu estava ali no momento que eu poderia realmente morrer, o único pensamento que me veio em mente, e que é o que eu sempre aprendo com a palavra de Deus, porque eles vivem assim, né? Do jeito que eles querem viver, mas eles conhecem a palavra. E ela falou para mim assim, olha, naquele momento ali que eu vi, que a situação para mim a porta estava fechando mesmo, que eu ia morrer. Eu falei, Senhor, eu defraudei alguém. Eu estou em falta com alguém. Porque se eu estou em falta com alguém, se eu defraudei alguém, eu quero ter o meu tempo de poder me arrepender. Porque eu preciso me arrepender para que antes que o que tiver que acontecer comigo venha acontecer. E isso é algo tão sério, gente. E quando ela falou isso para mim, eu falei assim, meu Deus. E é uma grande verdade isso. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida, sabe? Deus não nos chamou para ferir as pessoas. Deus não nos chamou para fazer o mal contra as pessoas. Às vezes nós fazemos coisas que nós só pensamos na gente mesmo. Nós não queremos pensar como o outro pode estar recebendo isso. Como que o outro ficou após a nossa atitude. E isso nós temos que pensar. Porque tudo isso tem a ver de alguém que rasga o coração para o Senhor, que volta de verdade de todo o coração para o Senhor. O Senhor nos chamou para amar as pessoas. O Senhor nos chamou para vivermos em unidade, em amor. E não para vivermos, sabe, de uma forma que nós vamos magoar as pessoas, vamos ferir as pessoas e vamos achar que está tudo bem. Deus está falando com você, está falando comigo nessa noite. Isso tem a ver com vida com Deus. Não tem como você estar mal com alguém, mal com uma pessoa e achar que você está bem com Deus. Porque a palavra diz o quê? Que antes de você, a palavra fala assim, olha, naquele tempo eles tinham esse costume. Antes deles trazerem as ofertas no altar, o que eles tinham que fazer? Garoto gentil e abençoado, se consertar com o seu irmão. Isso quer dizer o quê? Deus está falando em outras palavras. Se você traz uma oferta e você não consertou com o seu irmão, tem alguma coisa que você não consertou, Deus não vai receber a sua oferta. Tá aí o motivo de muitos não conseguirem romper na sua vida. Porque eu creio que as ofertas que nós lançamos não é somente para abrir a nossa vida financeira, abrir, sabe, os tesouros escondidos, abrir aquilo que Deus tem para a nossa vida, não. Eu creio que as sementes que nós lançamos, ela abre todas as portas da nossa vida. É uma prosperidade em todas as áreas. E o Senhor nessa noite está trazendo essa palavra para mim e para você. É momento de nós rasgarmos o nosso coração e as nossas vestes. Agora olha que coisa linda que ele fala. Voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em amor e se arrepende do mal. Querido, olha só, se você nessa noite entender que o que você precisa fazer é se voltar para Deus de todo o seu coração,
É se voltar para Deus de uma forma que outrora você estava diante dele, sabe? Andando em espírito e verdade, adorando a Deus acima de todas as coisas, através da sua fidelidade a Deus, através de uma vida de verdade, uma caminhada cristã genuína. É o que a palavra nos ensina. É não ter brechas nas nossas vidas. Sabe o que acontece? O nosso Deus, ele é misericordioso. E é por isso que nós não somos consumidos. Porque o Senhor, ele vem com as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Hoje de manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida, sobre a minha vida. E se não fossem as misericórdias do Senhor, olha, nós já teríamos sido engolidos vivos. O Senhor, ele é misericordioso, mas ele também é compassivo. Ele é tardio em irar-se. O Senhor é longânimo. O que é isso? Deus não é como a gente. Tem hora que a gente fica assim, né? Meu Deus, mas eu não entendo. Por que o Senhor não pesou a mão? Não é isso, gente. Fala sério. Vamos falar a verdade? Tem hora que a gente fica assim, cobrando a justiça divina. Não é verdade, gente? Que bom que Deus não pensa como a gente. Graças a Deus. Porque não pode ter dois pesos e duas medidas. Jesus falou assim: da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Você pede para Deus se apressar em pesar, em julgar a vida do seu irmão, Ele também vai se apressar para julgar a sua. Só que esse Deus, Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, que agora Ele está dizendo o seguinte: que Ele é compassivo. Ele é longânimo. O que quer dizer isso, pastora? Ele é um Deus que nos dá muitas oportunidades. E é por isso que naquele grande dia ninguém vai poder dizer para Ele: mas Senhor, eu não sabia. Senhor, me dá mais uma oportunidade. Não, porque Ele está sendo por todos esses anos e milênios longânimo, longânimo. Ele está sendo compassivo. Ele está sendo misericordioso. Mas vai chegar uma hora que Ele irá vir e Ele vai buscar uma igreja que vai estar com o coração diante dEle rasgado, e não somente com vestes rasgadas, mas um povo que o adora, um povo que o ama de verdade, um povo que ama fazer a obra dEle. Ei! Certa vez um senhor, ele era trabalhador na casa do Senhor. E ele tinha 80 e poucos anos. Ele estava próximo a completar 90 anos. E muitos anos de serviço na casa do Senhor. Ele estava cansado. Ei, nós somos bem mais novos do que ele. E quantas vezes nós estamos cansados? O cansaço pode vir, mas o Senhor é que nos renova. Só que esse senhor, ele estava muito cansado. E aí ele achou que ele já tinha feito muita coisa na obra do Senhor. Já tinha feito muita coisa em prol da obra de Deus. Então ele chegou para o líder dele e falou para o líder dele o seguinte: olha, eu estou entregando o meu cargo. Eu vim aqui para falar para você que eu não vou mais fazer o que eu fazia, porque eu estou cansado. Eu quero descansar, eu quero parar. Fala comigo, eu quero parar. Fala comigo, eu quero parar. Parar. E aí, o que aconteceu? O líder recebeu aquela palavra. Amém. O que ele ia fazer, né? E ele aceitou o pedido daquele senhor. Esse senhor, ele veio a morrer. E naquele dia da sua morte, aquele grande dia, quando ele foi chamado, quando ele chegou no reino dos céus, isso é uma ilustração, viu, gente? Ele chegou lá, o anjo falou: ô querido, seja bem-vindo. Pode entrar que eu vou te conduzir para a sua mansão. E aí ele viu assim uma primeira mansão maravilhosa. Ele falou: mas eu vou morar nessa mansão? Não, essa não é a sua mansão. Aí ele foi, continuando, ele falou: e essa agora é a minha mansão? E aí aquele anjo falou: não, essa também não é a sua mansão. Mas a sua mansão é muito linda. Já estamos quase chegando.
O seu terreninho já está quase chegando, está próximo. E quando eles chegaram em uma mansão, em um lugar bonito, lindo, quando ele viu, ele ficou maravilhado. E ele falou: essa aqui que é a minha? O anjo falou: essa é a sua, pode tomar posse. Esse aqui é o seu cantinho aqui no céu. E ele entrou naquela mansão. Ele estava tão maravilhado que ele não tinha percebido que aquela mansão, ela tinha tudo, mas ela não tinha teto. Quando ele olhou para o céu, Edson, que ele viu que não tinha teto, ele falou para o anjo: ô seu anjo, tem alguma coisa errada. É linda, tudo, muito lindo, mas não tem teto. Está faltando teto. Aí o anjo virou e falou para ele: olha, você lembra aquele dia que você disse que você estava cansado, que você ia parar de fazer a obra do Senhor? Que você entregou tudo? Os anjos estavam aqui trabalhando ao seu favor. Mas quando você parou, eles pararam. E aonde você viu que parou, foi o momento que você entregou aquilo que você estava realizando. Moral da história: nós devemos continuar a vida com Deus até Ele voltar para nos buscar, ou então até o dia da nossa morte, porque o descanso será lá. Olha, o nosso descanso não é aqui. O Senhor nos ensinou na sua palavra que nós devemos lutar, que nós devemos trabalhar, e que o nosso trabalho não é em vão, igreja do Senhor. Joel está falando para esse povo: olha, vocês precisam se voltar para Deus de todo o coração de vocês, não rasgando as vestes de vocês, mas rasgando o coração, porque assim o Senhor vai ter misericórdia, o Senhor vai ser compassivo, Ele vai ter longanimidade sobre a sua vida, Ele vai vir sobre a sua vida, e Ele vai mudar todas as coisas. É Ele que nos renova, é Ele que nos restaura. E Joel foi um profeta que também pregou sobre a restauração, mas para a restauração chegar, as coisas precisam mudar no nosso entendimento. Para os nossos sonhos serem restaurados, nós precisamos olhar para o Senhor e devemos identificar na nossa vida o que nós precisamos mudar, queridos. Porque no versículo 19, para a gente poder encerrar, o Senhor disse assim: olha, o Senhor responderá ao seu povo. Depois que o povo entendeu que eles precisavam se voltar para Deus de todo o coração, que eles precisavam chorar e jejuar e se arrepender dos seus pecados. O pecado tem que ser algo que dói na sua vida. O pecado tem que ser algo que incomoda você. O pecado não pode ser algo que existe na sua vida e que você já se acostumou. Porque, querido, você não vai para a eternidade com esse pecado. Ninguém vai entrar no reino dos céus com uma vida de pecado. Para de ficar dando lugar para o pecado na sua vida. Para de ficar dando legalidade para o mal vir contra você. Para de ficar dando legalidade para o inimigo agir na sua vida. O Senhor, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. O Senhor, Ele é longânimo. O Senhor é tardio em irar, mas Ele também requer de nós mudança. Esse é o ano da transformação. Você está aqui hoje, querido, Deus te trouxe aqui. Deus trouxe você aqui nesse lugar porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Versículo 19, Ele diz assim: eu vos envio o pão, o trigo. Em outras versões, o vinho novo e o azeite. Disso tudo vocês serão fartos. O Deus que nós servimos é o Deus que trata as arestas que precisam ser tratadas. É o Deus que nos mostra o que nós precisamos mudar. Mas também é o mesmo Deus que, quando nós nos colocamos diante dEle, em verdade, nos arrependendo, em choro, é tempo de você chorar pelo seu estado, pela sua nação.
É tempo de você orar e chorar pela sua família. É tempo de você ver as situações e não ficar se acomodando com elas. Você está vendo aquela pessoa dentro da sua casa indo de mal a pior. Você olha e não vê Deus. Você olha e vê tudo o contrário. Não fique olhando e se acomodando. Porque o Senhor, Ele vai enviar o trigo. O trigo, o pão, é o socorro divino. É a presença dEle, é o pão vivo que desceu dos céus. Sabe quem foi o pão vivo que desceu dos céus? Quem foi, querido? Foi Jesus. O pão vivo que desceu dos céus. E essa palavra aqui é uma palavra profética. Igreja do Senhor, nesse dia eu vos anuncio que o Senhor Deus está enviando o pão, o trigo, o pão vivo que desceu dos céus uma vez. E Ele vai descer pela segunda vez. Mas nesta vez, Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar o seu povo. Aleluias. E sabe o que Joel aqui está profetizando? Que ele vai enviar o pão, mas que ele também vai enviar o vinho novo. Porque quando Jesus chegar, ei, pensa comigo, querido, quando Jesus voltar, o vinho novo estará presente de verdade na nossa vida. Sabe o que é o vinho novo? É a alegria. Porque o vinho simboliza a alegria. Quando Jesus voltar para nos buscar, a alegria vai ser eterna na nossa vida. Nós vamos nos alegrar com Ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade iremos viver com Ele, somente para Ele. E depois que Ele vai enviar o vinho novo, Ele envia o azeite. E o azeite tem a ver, querido, com unção. Sim, o azeite também tem a ver com a presença gloriosa de Deus. A presença de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Fica de pé em nome de Jesus. Por que você se angustia? Por que você anda tão angustiado? Por que tem hora que você está tão triste? Fecha os teus olhos. É uma tristeza na alma. É uma angústia terrível. Muitas vezes não nos contentamos com nada. Tudo acontece, mas nada tá bom. Tudo Deus vai mover, mas nada satisfaz a nossa alma. Por que isso? Porque o que falta na nossa vida é a presença de Deus. O que falta na nossa vida é o pão vivo que desceu e desce dos céus todos os dias sobre as nossas vidas. É a presença de Deus, é a alegria, é a unção que vem do alto sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E você que está aqui nessa noite, querido, Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Você só precisa buscar essa verdade. Assim como Joel profetizou para aquele povo, eu estou aqui hoje profetizando sobre a nossa vida. Que é momento de nós estarmos rasgando o nosso coração. Rasgando o nosso coração diante do Senhor, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo que podemos fazer mais e melhor para o Senhor. Reconhecer que é tempo de chorar, que é tempo de prantear, é tempo de orar e clamar. Não pare, querido, de orar, não pare de clamar, não pare de interceder. Se você não orar, a situação vai ficar cada vez pior na tua vida, na tua casa, na tua família. Olha o que Deus está mostrando a você. Olha as coisas que estão acontecendo na sua família, na sua vida. Deus está te mostrando. Entenda o que Deus está te mostrando. Entenda. Coloca a mão no seu coração. Tira esse minutinho
Tira esse minutinho para você refletir.